Namastê. Seja bem-vindo, amado e amada ouvinte, e que todos os Budas, que todos os mestres da transcendência, da paz, que todos os mestres da saúde, da amorosidade, da gentileza, da paixão, que todos eles nos abençoem aqui, nos abençoem agora. No meu programa anterior aqui na rádio eu falei sobre Mestre Jesus. Eu tenho uma escola ecumênica que é uma universidade. Nós olhamos para os ensinamentos de Jesus, de Buda, do Mestre Osho, de Monja Coen. Olhamos para os ensinamentos de Rahasya, do Eshiba, mestre do Aikido, do Eckhart Tolle, do Oberon, dos mestres da Diksha, da Bhagavan, da Ama, de Mikao Usui, mestre maior do Reiki, que me deu essa bênção, que é o Reiki, que eu tenho fascinação por ensinar, que faço isso, que vejo no Reiki algo sagrado e não uma mercadoria. Aliás, uma universidade tem que ter sempre essa ideologia de não vender cursos, mas de vender sonhos, utopias, um sentido de vida. Mas, pois bem, eu tenho uma admiração profunda por Mestre Jesus. Uma das minhas formações é teologia. E sempre tive Jesus como um mestre da revolução interior e da revolução exterior. E sempre ensino para os meus discípulos, para os meus ouvintes, para os meus alunos, leio o Evangelho de Tomé, que é um evangelho que não foi tesourado por interesses políticos, sociais, interesses de grana. É um evangelho que foi descoberto nos anos 40, no Egito, e ele se espalhou pelo mundo, dando uma mensagem muito profunda. Jesus, quando fala, as palavras dele pegam fogo, as palavras dele sacodem a nossa vida, transformam a nossa vida. E hoje eu quero conversar com vocês exatamente sobre mais uma passagem desse Evangelho de Tomé, aonde Jesus disse: os homens provavelmente pensam que eu vim para lançar a paz sobre o mundo. Eles não sabem que eu vim para lançar divisões sobre a terra, o fogo, a espada, a guerra. E Jesus continua: desde que existam 5 numa casa, 3 estarão contra 2, e 2 contra 3, o pai contra o filho contra o pai, e ambos permanecerão solitários. Quando escutamos isso, estranhamos Jesus falando de guerras, de fogo, de espada, mas é importante, e eu falei isso no programa da sexta-feira passada, um treinamento para entender Jesus. Jesus é extremamente paradoxal, ele é repleto de significados. Em primeiro lugar, ele diz que veio trazer a guerra. Por quê? Porque a paz só é possível para pessoas que estão mortas. Existem pessoas que têm uma doença que se chama robopatologia. É a doença dos robôs. São pessoas que não amam mais, que não se apaixonam. São pessoas que ficam o tempo inteiro ligados numa tela. Como no filme Matrix. Matrix já dizia, as pessoas serão controladas por máquinas. Uma pessoa morta, ela fica o tempo inteiro numa tela. Não importa que tipo de tela seja essa. É claro que aqui existem pessoas que trabalham no computador. Não são dessas pessoas que eu estou falando. São daquelas que buscam na tela do computador, do celular, da televisão, uma rota de fuga para uma vida plena. São pessoas morninhas. E Mestre Osho sempre dizia para mim, não seja uma pessoa morninha. Existem pessoas que estão mortas. Nesse caso não existe guerra, não existe conflitos. São pessoas que não têm nem mesmo vida. São aquelas pessoas que já estão num cemitério, mas não se deram conta disso. A paz para essas pessoas não tem nenhum valor.
Porque não é a paz que os mestres iluminados apontam. Não é a paz que eu tenho quando eu sento em zazen olhando para uma parede, ou quando eu faço uma longa prática de Om Mani Padme Hum. Não. É a paz da pessoa que ela se tornou uma múmia. É a paz da pessoa que já morreu e nem se deu conta disso. É para essas pessoas que Jesus traz o conflito, para que essas pessoas tornem-se vivas, tornem-se alertas e tenham sim um outro tipo de paz, que é uma paz que acontece quando você está vivo, quando você está apaixonado, quando você está amando, quando você está alerta, centrado no si mesmo, quando você faz aquilo que teu coração pulsa, que teu coração anseia. Aí existe um silêncio, mas não é o silêncio da morte, não é o silêncio dos cemitérios. Quando Jesus fala da guerra, é um conflito interior. E a guerra, nesse caso, não é o problema é o homem que não quer amadurecer. É o homem que não entra, que não olha para quem ele é. Na Índia existe um mestre chamado Mahavir. Eu tenho até um irmão meu chamado Mahavir, que é um irmão... Eu que dei esse nome para eles, eu mudo o nome das pessoas. Isso chama-se ritual de sânias, que é um ritual onde você recebe um nome iniciático, um nome místico, e que você tente meditar nesse nome para o resto da vida, para ele causar uma revolução na tua vida. Meu nome é Dhyan Prem. Dhyan é meditação e Prem é amor. Foi o mestre Osho que me deu, e quando ele deu, ele disse, olha, você tem que aprender a ser meditativo e aprender a amar. Eu tenho esse irmão meu que eu dei o nome de Mahavir. Aliás, se vocês quiserem, tem um grupo que eu dou um curso com valor bem acessível, ou pode inclusive ser trocado por rações de cães e gatos, que acontece dia 9 de agosto, que chama Iluminação Intensiva. É um curso para quem já buscou muita coisa. Você já fez ocultismo, eubiose, já foi crente, já foi evangélico, já fez Rosa Cruz, maçonaria. Você buscou tudo que era possível, mas aí tu se dá conta que ainda tu está buscando. Esse curso é para quem já fez tudo e tem interesse em terminar as buscas. Então ele chama Samadhi, iluminação intensiva. É tirar todas as ideias falsas que temos sobre nós mesmos. E ali surge o Buda, surge o iluminado. E dentro da liturgia desse curso, que acontece dia 9 de agosto, há a mudança de nome. Se vocês quiserem saber mais, telefona lá na escola, que é o 50 55 2800. Repito, 50 55 2800. Procura saber do Samadhi, do iluminação intensiva, ou não sei se chama Samadhi ou Satori, que um é indiano é Samadhi, japonês é Satori. E vocês podem se informar e receber esses sânias. Então, voltando, eu dei um nome para um irmão meu de Mahavir. Mahavir quer dizer o grande conquistador, o grande herói. E aí você vai ver a história do Mahavir, não do meu amigo, desse Mahavir indiano. E ele nunca conquistou nada, ele nunca teve nada. Aí se diz, mas Otávio, como é que ele é o grande conquistador se ele nunca teve nada? Porque ele conquistou a si mesmo. Ele tem paz. A maior parte das pessoas não está bem consigo mesmo. E elas têm dois caminhos: ou suportar tudo isso e morrer para a vida e ficar preso a uma tela, ou lutar contra as suas inquietações, enfrentar isso, se livrar de conflitos, de inquietações e não responsabilizar outras pessoas por isso. Não adianta nada tudo isso. Até mesmo o sofrimento, eu tenho sido visitado por alguns sofrimentos pessoais, e às vezes com animais, com essa violência do planeta, enfim, mas às vezes esse sofrimento, eles nos auxilia. O próprio esforço, a própria luta dá mais clareza para nós, dá mais maturidade, dá o que a gente chama de plenitude. E uma hora você tem que atingir essa plenitude, uma hora você tem que amadurecer.
para o sexo, para o trabalho, para a tua espiritualidade. E isso tem um tempo, lógico, a natureza não tem pressa, os homens são apressados, mas também não adianta adiar muita coisa, não adianta deixar muita coisa para o dia de São Nunca. Aqui no nosso mundo tudo tem pressa, tudo tem dinheiro, tudo tem isso, tudo tem aquilo. O tumulto é tão grande fora que você esquece de olhar para dentro. Mas quando Jesus diz: eu vim trazer o fogo, a guerra, a espada, o fogo é a própria Kundalini, é a energia da vida, é a energia da libido, chamado de orgone, chamado de libido, como eu disse, ou de Ki, que movimenta todo o nosso corpo, que dá luz. A espada, um verdadeiro mestre, ele vai causar muito tumulto na tua vida, ouvinte. Ele vai causar muito conflito na tua vida. O mestre não fica consolando as pessoas, ele te sacode mais. Eu sei porque até 6 anos atrás eu buscava muitos mestres espirituais. Em agosto de 2015, eu entendi que não era mais necessário essas buscas. Eu terminei minhas buscas pelo si mesmo. A vida continua, mas o si mesmo, eu tive uma experiência daquilo que eu sou. Não é porque eu li num livro, é uma experiência que eu convido todos a terem. Isso é muito legal, essa certeza de quem você é, essa plenitude de quem você é. Mas antes disso eu tive contato com vários mestres e todos eles me sacudiram. Nenhum deles me consolou. Porque na busca pelo si mesmo, o consolo ele é muito venenoso. Eu nunca gostei de mestres que falam muito de amor, que usam muito a palavra Deus, que falam com voz mansinha, que fingem ser pessoas muito boazinhas. Eu sempre busquei os verdadeiros mestres. Eles são muito humanos, eles são muito plenos. E um verdadeiro mestre, ele não vai te consolar, ele vai criar o caos na tua vida. O caos absoluto. A primeira vez que eu vendi muita coisa que eu tinha para ir para a Índia, para procurar o mestre Osho, ou para procurar o Satya Sai Baba, uau! Quando esses mestres surgem, é o que Jesus diz. Jesus fala assim: os homens provavelmente pensam que eu vim lançar paz sobre o mundo. Eles não sabem que eu vim lançar divisões sobre a terra. O que é essa divisão? É a terra, o fogo, é o espiritual e o material. Eu tenho um interesse ideológico que você ganhe muito dinheiro. Por quê? Porque quanto mais dinheiro você tiver, você vê que o dinheiro não é a resposta. Aí você passa a não se preocupar muito com o dinheiro e faz meditação e você pode se iluminar. Tem muitos poucos iluminados no planeta. Aqui mesmo em São Paulo, sei lá, deve ter uma meia dúzia, uns 10. Iluminados todos são, mas que sabem que são iluminados, uns 10. E a gente precisa de mais, porque são essas pessoas que mudam o mundo. É claro que um iluminado nunca vai dizer: eu sou um iluminado. Só uma pessoa absolutamente estúpida vai falar: eu sou um iluminado. Porque o próprio fato de você se iluminar é perceber que todos os seres já são iluminados. Mas a monja Coen, por exemplo, é uma iluminada. Por onde ela passa, uau! Rabino Newton Bonder, Leonardo Boff, são pessoas que mudam tudo em volta dele, mudam tudo. Lama Padma Santen, sabe, Frei Beto, na minha opinião, quando ele não se envolve com política, tem ali um Buda, ou potencialmente um Buda. Então, eu tenho interesse ideológico que você tenha uma vida muito próspera, mas é importante entender: dai a César o que é de César, dai ao divino o que é divino. Eu quero que você se forme um terapeuta, mas eu quero que você também seja um terapeuta meditativo, um terapeuta que feche os olhos. Jesus nos divide, ele fala: olha, tem um mundo material, conquista ele, mas tem também um mundo espiritual. Eu sempre falo dos curadores essênios. Por exemplo, nós temos uma formação de naturopatia, que é o carro-chefe da minha escola, e eu falo, eu reflito com os meus alunos: seja como um mestre essênio. Quando andar por terras estranhas, coloque as mãos e cure os que estiverem feridos, pois o mal não é o que entra na tua boca, é o que sai da boca do homem. Não fale palavrão, não xingue, não fale palavras agressivas, não jogue comida fora, não acumule demais e ande por aí curando as pessoas. Essa formação
que aliás começa agora em agosto. Você tem chance de dar uma virada na tua vida e ser um terapeuta holístico, naturopata e massoterapeuta. É uma formação longa. Eu formo terapeutas para valer. Eu não formo terapeutas meia tigela e nem formo terapeutas que sabem superficialmente a matéria. Eu quero terapeutas que vão até o fim naquilo que eles começam. Eu quero formar yogis que vão até o fim no que começam. Quero formar... Aliás, eu sempre digo, nunca desista de nada na tua vida, vai até o fim. Você não sabe a diferença que isso vai fazer no final da tua vida, ou depois dos 50 anos. Mas a minha formação é uma das primeiras formações holísticas aqui de São Paulo. A abordagem dela é que você traga paz para o mundo, que você mexa com as pessoas. E para isso você vai aprender massagens, shiatsu, zen shiatsu, você vai aprender terapia chinesa, você vai aprender aromaterapia, florais de Bach, magnetoterapia, moxa bustão, várias técnicas de massagem indiana, japonesa, chinesa. Você vai ter estágios supervisionados, Reiki 1 e 2, vai aprender a cuidar de você e vai aprender a ser um terapeuta livre, porque a minha escola é de liberdade. Aí pouco importa a crise que esteja acontecendo, você cria teus próprios horários, a tua própria história. Se você quer saber desse curso, que eu preciso voltar a falar aqui de Jesus, eu vim para o mundo, agora vamos subir, vamos lá para os céus. Se você quer saber desse curso, entre em contato no 50 55 28 00 ou no site que é spacoholístico.com.br. Apesar de ser Spaco Holístico, a minha escola chama Humaniversidade, uma escola de iluminação, de formação terapêutica, uma escola de liberdade. E só para dar um fechamento aqui, olha, amanhã, dia 25, eu vou estar dando uma palestra vivencial, gratuita em termos, né? Porque eu peço para você fazer uma doação ou levar rações de cães ou de gatos, rações boas. Meus cães e gatos se alimentam bem. Ou você dá uma contribuição voluntária lá que vai ser revertida para os nossos animais. E essa palestra de amanhã vai se chamar Biodança Tântrica, uma via de cura amorosa. Tantra não é sexo, é gentileza, é amor, é uma via amorosa. Basta amanhã comparecer à Alameda Jurucê 799 às 18h30, em Moema, 799 às 18h30. Voltando a falar de Jesus, né? Jesus fala do fogo. Eu vim trazer o fogo. O fogo é um símbolo cabalístico, é um símbolo do Tantra. Amanhã eu vou estar mexendo com isso. O fogo interno é chamado na Índia de yagna, e muitas técnicas espirituais são utilizadas para aumentar esse fogo interno, porque o fogo vai queimando, 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 e de repente você transforma a tua vida, você se incendeia para algo muito maior. É o mito da fênix que renasce. E Jesus fala, numa casa onde tem 5, 3 estarão contra 2, 2 estarão contra 3. O que é isso que ele está falando? Ele está falando dos nossos corpos sutis, dos chakras. Os 3 primeiros chakras vão estar contra os 2 de cima. Ou seja, o chakra da sobrevivência, o chakra da grana, da ganância, do apego, da vaidade. Hoje tanta gente vaidosa demais. As pessoas vaidosas não sabem o que lhes esperam. Esses 3 estão contra o chakra do amor, o chakra da sabedoria. A gente troca muito segurança pelo amor. Por isso que Jesus fala, numa casa onde tiver 5, num corpo onde tiver 5, vai haver uma confusão, porque chega uma hora que você tem que decidir por onde ir. Eu falo muito para uma irmã minha, para uma irmã que eu conheci há pouco, que é uma irmã que me ajuda nos cursos de Reiki, nos cursos de Tantra, nos cursos de Animasoma, que é a Ananda. Entre 2 caminhos, escolhe sempre o do coração. Sempre segue a via do coração. E é isso que Jesus está falando, dos nossos corpos energéticos, que às vezes você
fica muito preso nessa divisão, que é na coisa mais material, que é na coisa mais no chão. E de repente você começa, a perceber que a sintonização é no coração. Por isso que tantas escolas de ocultismo, principalmente as mais práticas, não as que ficam só especulando, falando e pensando, as mais práticas sempre te trazem para o coração. O coração fica na divisão, tem 3 chakras para baixo dele e tem 3 chakras para cima. Ele é a ponte entre um e outro. E de repente você tem que dar esse salto, jogar essa energia para cima. Chegar no coração e do coração ir lá para cima. E aí você vai ter uma vida que realmente vale a pena ser vivida, que realmente tem um significado muito profundo. As pessoas, de um modo geral, são muito superficiais, muito. E, de repente, olha só, liga a televisão, é tanta superficialidade, é tanta besteira. E, de repente, a gente esquece de falar do amor, a gente esquece de falar do coração. Então, Jesus, ele vem para te sacudir. Buda vem para te sacudir. O Osho veio, que é meu mestre, para me sacudir. A monja Kuan, ela é muito gentil com todo mundo, mas quando você resolve se tornar um praticante de Zen, ela vai ter que te sacudir. Ela vai fazer você questionar as coisas. Ela vai fazer você ver que tudo tem um começo, um meio e um fim. Ela vai fazer você ver que tudo acaba. E esse é o fogo que Jesus fala, é o fogo que consome, é o fogo que termina, é o fogo que... Mas o fogo que põe você em contato com aquilo que você é, que põe você em contato com a tua energia da vida, com a tua energia da sensualidade, do amor, da paixão, do tesão e também da espiritualidade, e também da transcendência. Por isso que é muito importante, quando você entra em contato com uma meditação, já está preparado que teu corpo, após uma meditação, ele está cheio de vida, ele está cheio de pulsação, ele está cheio de alegria. Quando você tem uma meditação na natureza, então, uau, aquilo é extraordinário, aquilo é transpessoal, aquilo é pleno. Bom, fica aqui então, espero que fiz 2 programas sobre Mestre Jesus e espero que eles possam te tocar, reflita nos mesmos. Se a gente só escuta, não muda nada, né? Tem que haver uma reflexão e tem que haver uma ação. Quando eu falo de desapego, haja na tua vida. E eu repito aqui meu site, que é spacoholístico.com.br. Aí você vai entrar no site da Uma Universidade, que é a minha escola, junto com a Diana Prenzinat. E repito, eu tenho interesse ideológico que você se forme comigo, seja em massoterapia, terapeuta tântrico, yoga, terapeuta xamânico, diksha, reiki, terapeuta quântico, que é uma formação nova. Mas eu fecho esse programa sempre com esse convite: que todos os Budas lhe abençoem. Namastê.